Bom, hoje, com muito prazer, né, estamos recebendo aqui uma figura ilustre do mundo jurídico, doutor Elcio Gonçalves dos Santos. Ele é advogado, tributarista, né, diretor da empresa Interitax, especialista em recuperação de créditos tributários. Doutor Elcio, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Cosmo. O prazer é todo meu. É uma satisfação imensa, Marcelo, estar aqui com vocês e poder trazer um pouco mais de luz, né, sobre essas mudanças que virão aí, Não, né? né, com a reforma tributária. Como o doutor Elcio já antecipou, o nosso tema aqui hoje vai ser a chamada reforma tributária, né? Esse monstro aí que está chegando para revolucionar o sistema tributário da área de consumo, né? E nada melhor que um advogado aqui para botar um pouco de luz, se é que vai ter ainda, né? Para Estamos nos, procurando essa luz. para nos ajudar aqui a interpretar alguma coisa sobre o que vai vir, né? Porque como se sabe, o nosso sistema, o chamado hospício tributário, será que vai continuar o hospício, doutor Emerson? Olha, Cosmo, a gente é otimista, né? A gente tem a expectativa de que a gente saia desse caos, desse manicômio tributário e consiga ir para um mar aí de maior tranquilidade, né? Sair um pouco dessa tempestade. E a gente percebe que essa reforma já era para já ter sido aprovada há algum tempo, e foi aprovada meio que no apagar das luzes, né? Meio que politicamente. O que você fala a respeito? Você acha que foi isso ou não? Na verdade, há muito tempo a gente já necessitava de uma reforma na área tributária, né? Ela já foi debatida muitas vezes no Congresso Nacional, mas a gente não sentia ali desejo dos atores políticos em trazer isso à tona, né, e levar à frente, com medo justamente na redução, né, da arrecadação. Porque toda a reforma tributária ela traz esse risco para o Estado de diminuir a arrecadação. Tá? A gente já tem uma arrecadação tributária extremamente elevada, para você ter ideia, em 2024 nós configurávamos como o segundo país que mais tributa no mundo, com um IVA de 27%, tá? E com a reforma tributária, os otimistas estão dizendo que esse IVA vai passar para 27,5%, 28%, mas não tem aí como mensurar isso, né, porque não ficou muito bem claro qual que vai ser o teto dessas alíquotas. Então, percebo que a reforma tributária ela é muito bem-vinda, mas ela foi aprovada um pouco às pressas, né, pensando um pouco no capital político, e, a meu ver, está sendo entregue incompleta. Porque muito daquilo que foi previsto na Emenda Constitucional 132 de 2023 depende ainda de regulamentação infraconstitucional. Nós já tivemos aí a regulamentação correspondente ao CBS, né, que é a Contribuição de Bens e Serviços, que na prática acaba substituindo os tributos de PIS, COFINS e IPI, né, que vai vir também junto com o imposto seletivo, tá? Mas não tem como a gente perceber uma melhora a curto prazo, porque ainda depende de muita regulamentação sobre como vai funcionar essas alíquotas, quais são os setores de fato que serão impactados por essa reforma tributária. Nós vamos ter que ver como que vai funcionar toda essa dinâmica comercial entre indústria, comércio, prestador de serviços, para daí a gente começar a enxergar uma Entender luz no alguma final do coisa. túnel e entender melhor como que ela vai se comportar aí por esses próximos anos. Você veja como é, né? É. Não, estamos aí batendo as portas do início e você ainda não tem clareza, Marcelo. Fique à vontade aí. Sim, pegando o gancho, né, venho comentando com alguns amigos, até participei de algumas palestras, a questão da reforma tributária, o pessoal fala assim, ela veio para reduzir impostos, né? Na verdade, o pessoal comenta que a gente vê que ela não veio para reduzir impostos, e sim para simplificar, ter transparência. Na verdade, nem simplificar, né? Sim. Para que haja mais transparência na arrecadação, né? Eu até peguei uma coisa que falou assim, olha, ela não vai simplificar, inclusive o simples, né? As empresas simples hoje, que já não era simples, vai ser menos simples ainda, Sim. né? Com essa nova reforma tributária. Mas como você falou no começo, é só uma coisa que era necessário. Hoje você pega aí ligação de CMS, quanto número de quantidade de leis, né? Uma colcha de reclamo. Então já é uma coisa que já estava ficando difícil de fazer a gestão
se emaranhado de leis, né? Sim. Então, realmente ficava difícil. Então, acho que ela vem realmente agora para trazer não a redução, mas a transparência. Como você falou, depende da regulamentação, né? Se tem Sim. essa questão da alíquota 28, porém, vai se aplicar a determinadas operações, determinados produtos, né? Com uma redução ou não. E aguardar, né? Eu Ok. acredito que realmente é uma coisa que espero que não agora, realmente agora é um pouco complicado, mas eu vejo que lá na frente, depois com a implantação do IDS, que também vai ser garantido, eu vejo que lá na frente, bem lá na frente, essa coisa funcione bem. Sim. Né? A minha sensação é essa também, Marcelo. Eu acho que realmente precisaria ter havido aí um pontapé inicial que foi a reforma. Da forma que Era necessário, era né? necessário, Era né? necessário. Nós vivemos uma complexidade muito grande, né, na legislação atual das normas tributárias que causa muitas dúvidas e insegurança jurídica Sim. e muito litígio, muito contencioso tributário. Né? A gente viu uma insegurança jurídica tremenda com a legislação atual, justamente por causa dessas guerras fiscais que existem entre estados e também entre os municípios, né? Brigando para atrair investimentos para o seu território, para os seus estados e municípios. Então, a reforma tributária ela vem com o propósito de tentar trazer, digamos, um apaziguamento, como você muito bem colocou, uma transparência, trazer e mostrando como que essas receitas deveriam ser repartidas, né? Então, Wilson, você acha que, em cima dessa questão aí, você acha que o empresário vai ter mais segurança jurídica com a reforma, enfim? Como é que você enxerga essa questão pelo lado jurídico, que hoje está sempre às rodas com é legal, não é legal, se está fora da lei, não está na lei? Põe a base, tira a base. Sim. Não, e é constitucional, não é constitucional? É. Como é que você enxerga isso? Tá. Eu vejo que para curto e médio prazo não vai haver uma diminuição no contencioso, tá? A gente vai ter mais insegurança jurídica do que propriamente a segurança de apurar o imposto, entender, né, se está pagando ou não corretamente aquele tributo, tá? Alguns colegas advogados, a gente conversando, né, a gente debate muito sobre esse tema da reforma tributária, até mesmo porque eu faço parte dessa área, né, estou aqui recentemente participando também de algumas reuniões da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB aqui de São Paulo, e uma coisa que eu ouço muito entre os colegas é que a reforma tributária, ela se assemelha a um mar. Ou seja, nós vamos passar por uma tempestade muito grande antes de vir a calmaria. Sim, nossa. Então, é essa a nossa realidade. Ou seja, antes de melhorar, nós vamos piorar muito, justamente por causa dessa complexidade. E por que que nós vamos piorar? Porque primeiro existe o quê? As incertezas sobre as regulamentações que não estão claras. Nós estamos buscando transparência, mas não está tão transparente assim como isso será, né, operado. Como que isso vai funcionar na prática? Eu acho que pela demora na conclusão de todas as questões que envolvem já o início, está já em janeiro, nós estamos em setembro, Uhum. 3 meses, né, 4 Sim. meses, eles mesmo estão muito inseguros para mostrar para o empresário, para a sociedade, como é que vai ser. Né? O cronograma está complicado. Eles não vão cumprir o cronograma. Né? E pior, eu não sei, eu acho que esse prazo de 10 anos, para mim foi muito longo para implantar. Eu acho que precisa tanto tempo para implantar, por mais complexa que ela seja, eu acho que isso não dá margem a mais problemas se você conviver com 2 tributos, ou melhor, 2 formas, né? Sim. Por um bom tempo. E não sei, Ó, isso vai ser terrível. não, sem sombra de dúvidas, nós vivemos aqui um problema cultural. Primeiro, a nossa sociedade não está preparada para poder compreender uma reforma estruturante como é essa da reforma tributária. Nós vivemos em um país continental, igual o Brasil. Nós temos 26 estados, 27 com o Distrito Federal, né? Nós temos os municípios, mais de milhares de municípios. E agora imagine você acoplar todos esses entes da federação em um comitê gestor que vai regular, vai estabelecer as alíquotas fiscais para os tributos, sejam eles de cunho municipal, estadual, né, e o federal, né, em algumas situações. Como que vai funcionar? Veja, tem uma coisa que é interessante que sempre dizem na reforma tributária. Ela veio para trazer a neutralidade, ou seja, extirpar essa guerra fiscal que existe entre estados e municípios. Ela veio com o princípio de que o tributo, o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado,
ele que incide sobre o consumo, ele vai incidir agora no local de destino, ou Isso. seja, sai do Da regime atual origem. da origem Origem. e vai para o local de destino, e também ele vigora o princípio da não cumulatividade. Exato. Significa o quê? Que o que eu vender, eu poderei compensar com o crédito. Eu gostaria também, depois, em cima disso, de fazer uma outra pergunta. Tá. Pode ser. E aí a gente vai poder, né, fazer aí a compensação do tributo, e o tributo vai ser por fora, tá? É. Na teoria, Bem mais fácil. é fácil, assim, é palpável isso na teoria. Sim. Mas na prática, de como tudo isso vai migrar do regime atual para o novo regime tributário, é que é uma grande incógnita. Porque nós estamos testando os sistemas, nós não tínhamos nada antes pronto e testado, digamos, em um ecossistema menor, para a gente poder entender quais seriam as consequências disso. Nós somos um laboratório a céu aberto e nós faremos parte dessa experiência. Nós não sabemos quais serão as consequências dessa experiência. Na verdade, aqui a gente olha que a parte política, obviamente, ela não vai vender que isso pode em algum momento trazer uma diminuição ou um sacrifício maior para a sociedade em termos de pagamento de tributo. Ele vai trazer algo que mostre que é simples, mas a gente sabe como foi que vigorou e funcionou o Simples Nacional, que tem mais exceções do que regras e gera uma complexidade maior. Nós vimos como foi a transição das declarações manuais para os espécies fiscais, nós vimos como foi a transição entre a GFIP para o E-Social, nós vimos a complexidade, eles tinham dado previsão de 5 anos, viu, Cosmo? Se você está achando 10 anos muito para fazer essa transição, isso sendo, digamos, muito otimista, tá? Eu acredito que vai uns 20 anos, porque são Eu já vários vi o testes. falando isso. E tem outro porém que a gente tem que levar em consideração na reforma tributária, é o fator político. Nós vamos ter aí mudanças de governo ou manutenção do governo atual. E tem uma questão que poucos estão levando em consideração, que quando a reforma tributária não previu uma limitação dessa alíquota, que a gente não sabe qual que é a alíquota efetiva, Sabemos, né? e vinculou essa alíquota ao orçamento da União, ou seja, é ao orçamento da União, ou seja, o Que vai gasto da União, determinar. que vai determinar Que é qual vai possível. ser essa alíquota efetiva. Então, se nós tivermos um governo político que gasta muito, que aumenta muito os gastos públicos, consequentemente, nós não teremos limite de alíquota sobre o imposto, que é o valor agregado sobre o consumo. Então, isso que gera preocupação e incerteza, e é nessa tecla que a maioria dos colegas tributaristas vem batendo. Então, ou seja, nós não temos uma previsão de qual que vai ser essa alíquota efetiva. Então, está sendo transferido para o agente político, ou seja, a determinação da alíquota. Então, isso gera uma insegurança jurídica, porque a depender de qual posição política ele esteja alinhado, se é de mais gasto, se é de mais contenção, é o que vai determinar a nossa carga tributária. Verdade. Né? Então, isso gera uma certa insegurança jurídica e uma preocupação no mundo empresarial. Eu vou pegar esse gancho, preocupação no mundo empresarial, aterrorizar, digamos. Uma coisa importante também, né? Com essa mudança de crédito, o que que acontece, né? Hoje em dia, as empresas, pegar 90% ou mais, têm problema de fluxo de caixa. Que é a questão de não pagar impostos, trabalhar com esse dinheiro. E o que que vai acontecer agora com a reforma? Aquele cara que não pagar os impostos dele, ele não vai gerar créditos para você. E isso vai acabar, se ele não se preparar para isso, vai acabar tendo muito problema aí para os empresários, até porque, como eu falei, compromete o fluxo de caixa. Se o cara não se prepara, pode até quebrar. Sim, sem dúvida. Não gera crédito, eu não vou comprar de você. Exato. Não, e fora isso, Marcelo. E é algo que é imprevisível, Marcelo. A gente não sabe como que isso na prática vai se operar. Não, mas veja. Vai travar Ah, os Olha, negócios. mas olha a coisa como é complicada em cima dessa linha aí, porque agora, pela legislação, pela lei complementar, você só vai poder acreditar se o fornecedor pagar Exato. pagar o imposto, né? Isso vai gerar até conflitos comerciais Sim. na prática. Eu dou me acreditei porque você não pagou imposto. Cadê? Não vai ser. Como é que vai isso vai ser uma parafernália muito difícil de se operacionalizar isso em relação ao crédito, que é a pergunta que eu iria fazer para você, que o Marcelo já deu início aí, entendeu? Os créditos agora vão ser só passíveis de ser efetivados mediante o pagamento da Isso da fatura. prevista, né? Isso daí, na É uma verdade, coisa
certa. Não, exato. E isso daí é que gera essa preocupação, porque tem muitos empresários que não conseguiram ainda adequar o seu fluxo de caixa à nova realidade econômica. Nós temos que levar em consideração, quando a gente fala em tributos, nós temos que levar em consideração questões econômicas e políticas, porque tudo isso interfere no ambiente comercial. Se porventura, vamos pegar como exemplo o tarifaço do Trump. É uma questão política. É algo Sim, que totalmente. poderia ser tratado Totalmente. ali, né, de forma diplomática, Totalmente. para justamente atender os interesses dos segmentos que estão sendo afetados com esse tarifaço. Agora, vamos imaginar esse empresário que está nesse segmento e que está sofrendo com o tarifaço do Trump. Como que ele vai conseguir pagar o tributo? Me explica, não tem como. Então, a gente está entrando aí em um ambiente nebuloso, a princípio, justamente por falta dessa regulamentação e previsibilidade. Nós estamos sendo uma experiência em laboratório de um regime que não foi testado, na minha avaliação, e que traz muitas incertezas. Eu acho até que essa demora em lançar assim as regras e até o sistema que isso vai ser claramente vai ter que ter sistema para controlar tudo isso. Né? Não Exatamente. vai ser fácil, não. Então, você imagine você tem um valor para pagar de imposto, acredita no imposto, e ali fala que se não pagar, o crédito vai ser estornado. Sim. Quer dizer, então você imagina que vai pagar um X valor e de repente vem outro valor para você pagar. Não, Não, e não, não, então, quer dizer, aonde está a facilidade para quem opera o sistema, que nós contadores, advogados, que tem que passar para o cliente as orientações, ou o nosso dia a dia aqui, né, vai ser um transtorno brutal. Brutal. se quer falar, mas Não, essa questão do controle da gestão, pelo que eu entendi também, o que vai ser? O controle lá na base da Receita vai ser nota por nota. Né? Em tempo real, Marcelo. Em tempo Então, real. eles já estão adequando os documentos, né? Sim. Agora tudo já começa, algumas empresas já foram convocadas lá. piloto, né? Eles vão fazer do resto. Em janeiro já começa no formato. Então, pelo que eu entendi, é nota por nota, conta básica, débito, crédito, né? Mas agora, como é que eu vou fazer a gestão desse crédito se eu comprei de você, não gerou? Eu olhei lá por essa vai ser em tempo real, né? Pelo menos é o que estão dizendo, que você entra lá. Mas eu que fazer a gestão, pô, comprei aqui, você manda a nota, mas você entendeu? É isso que eu tinha. Esse é o problema. Como é que eu Sim, vou fazer tá. essa Eu fiz gestão? do jeito que está estruturado o crédito e débito do tributário, ele está transferindo para o empresário o poder de fiscalização. Até porque, se eu não me engano, Ou seja, você vai começar a dar prioridade para aqueles fornecedores que estão pagando, de fato, recolhendo o tributo. E isso pode gerar uma concorrência, até em dado momento, injusta. Por exemplo, um determinado setor pode estar sendo prejudicado em decorrência, por exemplo, de uma decisão política, né? Ou seja, então, na prática, é que pode até ocorrer aqui certos travamentos da operação comercial, Sim. né? E é por isso que a gente, conversando com vários colegas que atuam na área tributária, a gente manifesta essa preocupação de alguns atores, né, que irão, por exemplo, desenvolver aí os sistemas, né, no caso do CBS, nós já temos a Receita Federal e o Serco já atuando bem forte nisso, fazendo um trabalho muito bom, mas só que a gente ainda não tem, digamos assim, na prática, né, uma liquidez do resultado, né, de toda essa operação. Por quê? Porque tem várias questões que o fisco ele olha com um olhar arrecadatório. Ele não consegue enxergar com um olhar de players econômicos que estão sempre ali inovando, trazendo novas oportunidades para o mercado e que, a depender da forma com que for operacionalizado essa ferramenta de crédito e débito, pode tirar muitas empresas da jogada. Pode muitas empresas perderem oportunidades de mercado, principalmente para os investidores externos. Hoje o Brasil está abrindo o mercado para muitas empresas multinacionais, principalmente as montadoras chinesas. sim, Então, assim, se a gente não tiver um olhar, na minha avaliação, mais clínico para esses pequenos e médios empresários, né, dos impactos que essa reforma tributária terão para eles, pode ser algo assim drástico, né? Uma calamidade, a gente pode enfrentar um momento de calamidade nesse sentido. Não querendo ser alarmista, não é isso. Mas é importante a gente entrar nesse tema porque é muito fácil para o Estado que só arrecada, né, ele simplesmente ali editar as normas e não entender ali a dinâmica
comercial que existe em determinados setores. Tudo bem, podem até argumentar. Nós, na discussão do debate da reforma tributária, abrimos oportunidades para os representantes da indústria, do comércio, de serviços, e foi construído, né, ali em conjunto. Mas só que, por exemplo, estão tirando 400 bilhões da indústria em incentivos, né, no sentido do creditamento, por exemplo, débito e crédito, esses tributos, e o serviço vai ser o maior prejudicado, os contadores, advogados, médicos, engenheiros, porque eles não têm esse volume de creditamento que a indústria tem. O serviço Então, o serviço vai ser muito prejudicado. muito Aí, prejudicado. vamos refletir agora, de forma prática, como que esse setor vai se comportar dentro do mercado. Bom, ele vai ser prejudicado, vai ter um aumento na carga tributária, estão dizendo aí de IVA para o setor de serviço em torno de 32%, é altíssimo para o setor de serviço, tá? Sobre o faturamento. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai ter que repassar isso para a indústria. Então, aquela economia que o consumidor final teria lá na ponta com essa reforma tributária sobre o consumo, na prática, ela pode se reverter com uma carga tributária maior. Por quê? Porque a indústria consome serviço. A indústria consome serviço. E o serviço não vai ficar com essa conta. Ela vai ter que repassar essa conta para a indústria e para toda a cadeia de consumo. Até porque, né, o serviço, a gente aqui, pela nossa vivência aqui, temos aqui muito segmento de serviço, toda espécie, a gente vê que o serviço não tem muito crédito. Não tem. Qual crédito que o serviço tem? Muito, folha não pode acreditar. Porque aluguel só se for de pessoa jurídica. Então, ou seja, o imposto vai ser direto sobre o faturamento. Sim. Né? Não é, E falando em faturamento, outra questão que não está sendo levada em conta na reforma tributária, agora entrando mais na questão se a carga tributária irá aumentar ou não, nós temos que entender que o que foi feito na reforma tributária foi uma reforma apenas no consumo. Os tributos que incidem sobre a renda, né, sobre, por exemplo, o lucro do lucro real, que é o imposto de renda, a contribuição sobre o lucro líquido, os tributos que incidem, por exemplo, sobre o patrimônio, IPVA, IPTU, no caso da transferência de bens imóveis por doação, né? Tem o ITCMD, no caso da compra e venda de imóveis, o ITBI, apesar de serem tributos transitórios, que incidem apenas na ocorrência do fato gerador, mas isso não está sendo levado em consideração no impacto final da formação de preço. Então, falando assim, se você, por exemplo, se o setor de produção de algodão, certo? Vende para uma indústria têxtil, fazer uma camisa, vamos supor, vendeu lá por 40 reais. Vamos imaginar um IVA de 25%. Então, nós teríamos 10 reais de IVA. Então, a indústria têxtil recebe esse produto por 50 reais. Quando ela for revender, né, ela vai colocar mais 10 reais sobre esse produto, 60 reais. Aí, a indústria, o fabricante que vai transformar esse tecido em uma camisa, vai pagar mais 25% sobre 60 reais. E aí, assim sucessivamente, mas não estão levando em consideração os demais tributos que indiretamente interferem na composição do preço. Vou pegar, por exemplo, uma transportadora logística, uma empresa que tem lá 300 caminhões que obrigatoriamente paga IPVA. Sim. Isso não está sendo levado em consideração para fins de cálculo do consumo. Então, a meu ver, não faz sentido nós olharmos para a questão da reforma tributária, especificamente sobre os benefícios que haverão sobre o consumo, ou seja, o consumidor vai pagar mais no produto lá na gôndola, e não olhar com atenção para esse resíduo tributário que ainda continua operando na atual legislação tributária. Então, veja, nós continuamos aí, o Cosmo, Marcelo, para a contabilidade é um desafio. Porque vocês vão ficar 10 anos tendo que apurar imposto de renda, contribuição social, juntamente com o CBS e o IDS. Ou seja, vai dobrar o trabalho de um profissional de contabilidade. O fisco não, ele só vai receber essas informações e vai tratar e vai cobrar. Porque é aquela velha história, né? Quando os legisladores lá em Brasília fazem as leis, eles não são quem vai executar. Eles não se põem no lugar do executor aqui, que somos nós, e que sofremos aqui diuturnamente para botar na prática toda aquela parafernada, né? Isso. Agora, dentro da matemática que a gente está fazendo aqui, rapidinho, eu ponho aqui em mente que hoje,
o serviço paga em média 17% de imposto. Uhum. Tudo. Sim. Entre PIS, COFINS, poder renda, né? Sim. 17,5, Isso. mas estourando, né? Bom, levando em consideração que no mercado de serviços, se a alíquota vai ser de 25, 26, sem crédito e mais o imposto de renda, isso vai chegar a 30%. Sim, gente. Então, como é tranquilamente. que faz? É por isso que existe essa Isso é preocupação. suportável. Isso, por exemplo, dentro do lado jurídico, existe como ser questionado isso? Não, eu acredito que Agora, essa é a existe. pergunta. Boa. Do lado jurídico da coisa. Peraí, vocês falaram que não ia aumentar a carga tributária, juraram de pé junto, né? Todo mundo, não, que não vai aumentar a carga, tal. Agora, de repente, mas a indústria baixou, mas peraí. E eu? E o serviço? Por que eu tenho que pagar a conta? Sim. Né? Então, como é que a gente enxerga isso pelo lado jurídico? Então, um dos motes da reforma tributária, além da transparência, da neutralidade, do tributo ser cobrado no destino, da não cumulatividade, aí mundo afora, é justamente a redução do litígio tributário. Esse é um dos motes. Mas diante desse teu questionamento, Cosmo, o que vai trazer, na verdade, na prática, na nossa vivência do dia a dia, é muitos questionamentos, porque nós não temos uma alíquota efetiva de quanto será esse tributo que nós vamos ter que pagar. Ou seja, nós vamos estar vinculando, vamos estar vinculados a decisões políticas. Mas até o final do ano, essa alíquota vai ter que ser divulgada, não? Não tem previsão de divulgar. Como é que eu vou começar Veja, a pagar? não, vamos lá. Até outubro. Não, vamos lá. Existe a alíquota nominal. A alíquota nominal, que é aquela que nós, por exemplo, vamos lá. A alíquota nominal hoje do imposto de renda e da contribuição social é 15%, né? É 15% do IR e 12% para a contribuição social, Exato. ok? O que acontece? No regime tributário pelo lucro presumido, certo? Nós primeiro apuramos de forma presumida uma base de cálculo 32% de base de e cálculo, aplicamos esses 15%. Isso. E aí, nessa continha, a gente chega na onde? Na alíquota efetiva. Efetiva. Quanto E a que essa tua alíquota alíquota corresponder? Exato, perfeito. Então, hoje, o que nós estamos tendo na reforma tributária é a alíquota nominal, assim como nós temos no imposto de renda, na contribuição social, no PIS, no COFINS, certo? Mas nós não temos o impacto efetivo dessa alíquota no faturamento. É aí que é onde mora o perigo. E era algo que nós precisaríamos ter uma previsibilidade. Então, eles estão colocando de forma gradual alíquotas nominal, sem a gente ainda ter uma visão do impacto efetivo disso no faturamento. Por quê? Porque nessa fase inicial, nós vamos viver com dois regimes. Tudo bem. Em 2026 começam os testes da CBS, né? Que vão ser destacados na nota fiscal, tá? Lá no percentual, se eu não me engano, de 0,1% para o PIS e 0,9% para a COFINS, tá? Com o cronograma para ser aplicado em 2027. Aí sim, na prática, nós vamos recolher 100% do CBS, né? E o PIS e COFINS vão ser extintos e o IPI também entra em um imposto seletivo. Seletivo, sim. Tá? Muito bem, então nós temos esses cronogramas. Acontece que os cronogramas e a legislação que regulamenta essa parte do CBS, nós não temos ainda para o IBS. Então, pode O acontecer. IBS está sendo regulamentado agora, que é o PLP 108 de 2024, que agora está no Senado. Então, no PLP 108, que está no Senado, está regulamentando o quê? A parte do ICMS, né, que é o imposto estadual, e do ISS, que é o imposto municipal, o processo administrativo, então Mas regulamentando. mais ou menos um balanço também. Isso. Começa Vai- de ICMS, Exato. Que é em o 2030, se não me Começa em engano. a 29 começa a mudança gradativa. Agora, Elson, pode acontecer uma coisa dessa comigo? Por exemplo, porque até agora não sabemos a língua. Bom, Sim. ninguém sabe quanto vai ser 28, 25. E sabemos que em 27 o PIS/COFINS vai acabar Sim. e vai já vigorar plenamente a CBS. Sim. Ok? Ok. Pode acontecer, de repente, de eles criarem agora uma alíquota provisória que atenda a CBS, que vai em breve estar extinta, e assim, depois complementar essa alíquota já com o ajuste da extinção do ICMS e do ISS, ou seja, no momento atual, não criar uma alíquota para a IBS. Só completando a minha pergunta, nós sabemos, parece que na lei está previsto que os estados, não sei se
quando se fala em Estado, acho que podemos falar também de prefeitura, né? Municípios, Isso, no municipal, que cada estado poderá também modificar as alíquotas dentro do critério que eles acharem conveniente. É isso. O que você acha? O que Não, você então, entende disso? por isso que o PLP 108 ele precisa ser aprovado com urgência, porque ali ele vai trazer as diretrizes de como o comitê gestor do IBS vai fazer a gestão, vai estabelecer alíquotas, vai fazer a repartição desses tributos entre Estado, município e também Distrito Federal, vai fazer a definição de normas internas de incentivos fiscais para determinado estado, porque o foco da reforma tributária, a emenda constitucional 132, é o quê? É trazer uma equidade regional. Nós sabemos que a região sudeste é a região mais rica do país, é a que representa quase 60, 70% de toda a produção. Só São Paulo é responsável por 30% do PIB brasileiro, um único estado, praticamente representa 30%. É um estado que, a meu ver, na reforma tributária vai perder muito. Então, Acabam os incentivos, né? exato, porque o princípio da neutralidade, ele vem com essa pegada de reduzir o que? A guerra fiscal. Mas veja bem, 2026, o que nós vamos ter? Eleições. Sim. Uma coisa, por exemplo, é esses governadores que aqui estão estarem, né, alinhados com um projeto de reforma tributária que está aí no Congresso Nacional, que está para ser aprovado, que é essa daí, principalmente, que é o mais importante para os estados e para os municípios, que é o PLP 108. Agora, outra coisa é haver uma guinada e uma mudança desses governadores que hoje, né, atuam na reforma tributária por outros que podem entender que vai perder receita, um exemplo. Não, vamos judicializar isso. Então, Não é? Você entendeu? Então, assim, por isso quando eu falei logo no início que nós estamos fazendo uma reforma tributária mais política do que legal, é justamente por isso. Mas a realidade, Edson, também é o seguinte, né? Vamos falar de realidade agora. Tudo bem, em 2006 tem eleições. Uhum. Assume em 2027. Sim. 2027 a gente está na realidade, a gente está recolhendo a CDS. Exato. Já está acontecendo isso aí. E até que se mude mesmo alguém do Uhum. troca de governo, enfim, isso daí vai uma coisa que vai lá, sei lá, 28, 29, provavelmente. Então, Porque é um processo demorado para se mudar. então, vamos imaginar São Paulo, hoje que vai perder muita arrecadação na minha percepção, tá? Porque justamente é isso, né? São Paulo vão ter muitas regiões que vão receber os produtos de São Paulo. São Paulo veio para o país inteiro. sim, eu acho que São Paulo vai perder a arrecadação. Não, vamos lá então. Minha E ele vai ter um fundo aí para justamente compensar. É o que vai nessa lei, né? Vai existir um fundo para poder compensar essa perda, tá? Mas esse fundo ele vai ser composto com quem? Como? Por quê? Quem vai financiar esse fundo? E com critério. Isso. também, né? E aí vamos imaginar que São Paulo se sinta prejudicado e ajuize aí uma ação para poder dizer, olha, esse pacto federativo aí não atende os interesses regionais aqui do meu estado. Sim. Ou seja, nós estamos perdendo receitas, eu não tenho como estimular a minha indústria, não tenho como estimular a atividade no meu estado, e isso pode deteriorar o meu cenário econômico atual e prejudicar o país como um todo. E aí ele começa a judicializar e vamos supor que ele consiga uma liminar no STF ou no STJ, né? Na verdade vai ser o STJ, o tribunal competente para poder dirimir esses tipos de conflitos. Uhum. Ganha lá uma liminar que diz que São Paulo não precisa contribuir com o que está sendo contribuído com essa arrecadação aí. Ou seja, mesmo que ele venda para outro estado, não vai se aplicar, né? Digamos, o princípio da neutralidade de que o produto ele vai ser, não, perdão, não vai se aplicar o princípio do destino do produto, porque São Paulo está sendo prejudicado. E nós sabemos que, infelizmente, hoje, atualmente, a gente está tendo discussões jurídicas e legais sendo decididas de forma política. E isso que me gera uma certa aflição, né, e preocupação sobre a operacionalização das reformas tributárias. Muito bem, nós vamos ter eleições em 2026, 2027 começa a operar tudo isso, Marcelo, você está certo, mas nós sabemos que tudo pode mudar. O nosso problema hoje, a gente enfrenta um problema
que a meu ver é mais preocupante, que é o cultural. Nós não conseguimos, nós não fazemos algo, digamos, duradouro. Nós estamos sempre revendo. Veja aí os incentivos fiscais. Do dia para. Você faz um planejamento tributário na empresa hoje, para daqui 1, 2 anos, quando pensa que não, na virada da noite, dia 31 de dezembro, metem lá uma medida provisória, excluindo aquele incentivo, e aí você não consegue nem passar o ano novo em paz com a sua família, porque você estava contando com aquele planejamento para você alavancar suas vendas, crescer e de repente o governo sorrateiramente tira aquilo. Então falta o quê? Uma segurança, uma credibilidade. A gente precisa mudar essa nossa cultura em relação a esse tipo de projetos estruturantes. Nós precisamos ser mais transparentes. Porque, assim, na teoria, quando você fala em transparência, é muito bonito. Equidade, igualdade, né? Redistribuição, é muito bonito. Mas na prática, nós não vemos isso. A gente que está no dia a dia, no front, na guerra, o contador, você, eu, advogado, que está daqui lutando, trabalhando, a gente vê que na guerra não é assim que funciona. Muitos, o que que fazem? Utilizam as armas que têm. E nem com isso, nem assim consegue chegar até, né, chegar, passar ileso desse tiroteio. Na verdade, a gente nota e acho que vai continuar a ser assim, o governo não colabora para que toda essa parafernália se torne mais simples, que o empresário tenha mais confiança no pagamento Confiança. do imposto, Confiança. na coisa. A gente não enxerga isso. Não enxerga. Né? A gente não enxerga. Por mais que queiramos ser Não otimistas, enxerga. o passado nos ensina, por experiências empíricas, vivenciadas por cada um de nós, e por acontecimentos que a gente viu que não daria certo. Então, assim, por mais que queiramos ser otimistas, a realidade nos faz ser mais realistas, ou seja, ter os pés no chão. Porque uma coisa é que o governo está colocando. E óbvio, ele está, digamos, avaliando o ponto de vista de arrecadação. Então, ele não pode trazer algo alarmante. Mas para quem opera no dia a dia, contabilmente, juridicamente, e quem está, né, atuando, né, no mercado, e olha para a forma com que foi colocado, você pode falar com inúmeros juristas, o doutor Ives Gandra Martins, por exemplo, eu assisti uma palestra dele e assim, você olhar um advogado do gabarito dele, olhar com muitas Específico, né? ceticismo, muita tristeza quando tudo isso foi feito de forma assodada e procurando, né, digamos, atender um determinado grupo É. em detrimento de Foi, né? outro, sem olhar, né, que nós somos um país continental, então deixa a gente um pouco preocupado de forma É natural. verdade. O Elson, você que tem. Eu só perguntar assim, juridicamente falando ainda, né? Elson, você enxerga, por exemplo, as entidades de classe CIC, OAB, Federação do Comércio, elas podem agir ainda em relação a essa reforma? Veja, muita coisa está sendo feita na reforma tributária, está sendo feita de forma teste, até o que está sendo aprovado. Sim. Com a medida que isso for sendo operacionalizado, é que nós vamos ter os resultados. É trocar o pneu com o carro andando. É isso aí. Lembra que eu falei logo no Mas início? isso é óbvio, porque realmente na prática é que vai se ver o tamanho do buraco que nós entramos. Né? É bem Que eles enfiaram a gente. Né? Exatamente. Isso aqui é verdade. Né? Exatamente. Verdade. É na prática que vão sendo modulados os artigos. Se a gente for pegar a complexidade hoje, não digo apenas das normas tributárias, mas como todo o arcabouço jurídico, nós pecamos pelo excesso de regramento e de normas justamente pela falta de capacidade dos nossos gestores de transmitir algo de forma clara, objetiva e segura. Isso faz com que os gestores não tendo confiança na sociedade que nós somos, faz com que essa sociedade também não tenha confiança nele, porque ele cria tantas regras, tantas normas para regular uma mesma coisa tão simples que não precisaria ser regulado. Por exemplo, o Simples Nacional. O nome Simples Nacional que não é tão simples. que não é simples. Eu falo que vai ficar menos simples ainda. Menos simples. Muito mais simples. Menos simples. Menos simples, porque nós vemos que no caso, se você olhar lá, tem muitos detalhes assim escondidos nas entrelinhas das legislações. Na reforma tributária, que é a emenda constitucional 132 de 23, que alterou a Constituição Federal, colocaram lá, não me recordo de cabeça o artigo, mas depois quem quiser dar um Google aí, aonde
alterar um artigo que trata sobre o tratamento diferenciado das microempresas e empresas de pequeno porte, no sentido de que as alíquotas e os anexos serão futuramente editados de acordo com as peculiaridades regionais. Aí você para pensar, meu Deus, se porventura o Nordeste lá entender que uma empresa estabelecida lá vai pagar menos do que uma empresa estabelecida aqui em São Paulo, não realidade, não estão gerando uma outra guerra fiscal? Muitos empresários, dada a complexidade que está sendo colocada aí na reforma. Aqui, ali, né? Exatamente. Então, assim, nós vamos sentir, eu como advogado te falando, tá? Não tem nada claro para nós também. Por mais duro que seja isso, falar, pô, mas você não está falando. Gente, a gente está lendo diariamente todas as normas que estão sendo divulgadas, a gente está participando de vários eventos com a iniciativa privada, com as entidades de classe, com o próprio fisco, Receita Federal, a gente está em eventos de procuradores da Fazenda Nacional, Estadual, das empresas de tecnologia, principalmente o Serco, que vai operar tudo isso. E assim, a gente olha tudo isso e vê que, na verdade, parece que está todo mundo perdido. Como Nelson, e assim, diante desse quadro muito prazeroso que você coloca aí, né? E prestes aos empresários começarem a navegar nessas águas tortuosas aí dos mares, da vida aí tributária, o que você recomenda para o nosso amigo empresário que está nos assistindo? Como é que ele deve se portar? Qual é o cuidado? Enfim, o que você pode dar assim de recado para os nossos amigos? Maravilha, Costa. Primeira coisa é buscar uma conscientização de que a carga tributária impacta diretamente na atividade econômica. Deve se aproximar dos contadores, deve se aproximar de seus advogados jurídicos para pensar uma estratégia eficiente e eficaz, um planejamento tributário que permita antever algumas mudanças e sinais, né, de mudanças, né, na parte econômica e também tributária, para poder auxiliá-los nessa jornada. Então, assim, hoje é importante os empresários entenderem que a carga tributária ela precisa ser analisada com mais carinho e zelo, porque ela pode ser um divisor de águas entre o sucesso e o fracasso de uma empresa. Não, inclusive, ela vai trazer também renegociação de contratos também. Total. Né? Um tema muito bom, Marcelo. Vai mexer na economia como um todo. Precificação financeira, total. E vai gerar fiscalização. Que nós já estávamos falando aqui que está sendo transferida para o mundo empresarial, que é uma coisa que é do fisco, né? Ele teria que fazer isso. Mas o fato dele exigir uma antecipação do tributo para que você possa se compensar na saída, faz com que o tomador do serviço, principalmente, ou o comprador, fiscalize, você pagou ou não? Porque senão nós vamos... E aí me preocupa o quê? Uma evasão fiscal. Ou seja, olha, eu não vou pagar, mas eu vou reduzir. Meu Deus! Vamos para agravante, falando aí, voltando ao simples, né? Poxa, você vai ter a opção de comprar, eu vou comprar seu. Aí você está dentro do simples e recolhe a UBS dentro do simples, você vai ter um repasse menor de crédito também. Seu código ele recolhe separado, você desce dele, porque eu vou pegar um repassado para mim. Olha o que eu vou criar aqui. Então, uma concorrência. E uma concorrência e um estímulo ao litígio, ao contencioso. E outra coisa também, dentro da questão que o Marcelo colocou, onde as empresas têm que rever seus conceitos de fluxo de caixa, está sendo criado o Split Payment, Sim. né? Onde vai tomar o imposto em tempo real. Sim. Então, aquele valor que o empresário recebia integralmente para gerenciar o valor do imposto, sim, ele não vai mais tê-lo. Exatamente. Né? Então, também vai ter que ser isso. Você tocou num ponto extraordinário. É isso mesmo, Cosmo. Então, assim, empresas que anteriormente contavam como imposto, como parte de financiamento do seu fluxo de caixa, ela tem que rever esse tipo de conduta justamente planejando. Tem um lado bom e um lado ruim. Eu até pus isso lá no meu trabalho que eu fiz lá sobre a reforma. O lado bom. O lado bom, minto. Qual é o lado ruim primeiro? O lado ruim é que você vai ficar sem o dinheiro do imposto para o teu fluxo de caixa. Sim. Por outro lado bom,
se é um não pagador de imposto, você vai ficar com um passivo tributário menor, Sim. né? Você pode ter a obrigação de repassar imposto para o fisco e pronto, vai resolver o problema de dever do governo. Uma pergunta aqui. Esse pequeno empresário, né, que lá porque ele comprou essa camisa, ele vai lá passar o cartão dele lá na maquininha, já vai reter, sei lá, vamos estar aqui 10%, já retém direto. Isso lá na maquininha. E aquele microempresário que ele tem uma operação de Pix? Como é que vai ser controlado isso daí? Declaração de fins? De Pix, eu Não, compro. Pix. Eu tenho uma loja, eu vou lá comprar a mesma camisa. Pix você vai ter Pix, vai ser algo disso. Eles vão conectar, pelo que eu tô entendendo. Pra ver se é uma compra. Eu te fiz um Pix. Vai ser Calma. automático. Aí eu te fiz um Pix aqui. Como é que você vai saber que eu estou te fazendo um Pix de uma operação, né? Que é uma operação, um serviço que você me fez, ou uma compra de uma mercadoria sua? Como é que vai saber isso? Ou se é a devolução de um dinheiro emprestado? Eu entendo que vai ser algum módulo que conecta. Na hora que você imagina que vai ser assim, cadastrou a camisa, certo? Cai no sistema que vai dar a alternativa de você pagar em QR Code Pix ou também na parte do cartão de crédito. E aí, quando entrar por aquele QR Code ou cartão de crédito, ele já automaticamente já identifica essa operação, vai estar conectado. Na minha percepção, eu acredito que seja isso. Tá? Lembre-se o seguinte, a inteligência artificial vai entrar com tudo. Vai forte. Vai ser muito forte. Né? Sim. Então, isso vai, claro. A gente pensando assim, parece uma coisa meio inviável. Né? Mas eu estou pensando vai ver, hoje a gente tem muito comércio informal. Sim. Tá? O comércio legal que tem, realmente, entrou a camisa, ele cadastra então o QR Code, mas ele tem muito aquele cara menor mesmo, empresário, que ele já não tem todo esse controle. Sim. Então a operação é feita de, como eu falei, vou falar, Pix, então hoje. E aí é onde entra a fiscalização do Estado. É aí onde que eles vão chegar para poder fiscalizar, vão aplicar multas pesadas. Sim. Então é para forçar você ter esse sistema, você comprar. Hoje, alguns contadores eu vejo que estão reclamando muito que a Receita Federal do Brasil, o ECAC, está limitando os acessos. Você tem que pagar para um prestador de serviço do CEP para você poder ter acesso. Isso que está sendo um pouco muito estranho. Eu não sei se isso já chegou, se o CRC já reportou isso para a Receita Federal, mas parece meio contraproducente, porque você tem um contador que usa frequentemente o ECAC para poder fazer as consultas, enviar em lote obrigações acessórias, além dele fazer esse serviço para o fisco, ele vai ter que pagar. Não, então ele trabalha no fisco e paga o fisco. Estão dificultando os acessos. Estão dificultando. Um acesso indosetado. Exatamente. Tudo bem, tem toda a questão de segurança e isso é compreensível, é plausível, mas fazer uma dificuldade para depois vender facilidade não faz sentido. Eu estou em várias reuniões com contadores, eles estão reportando isso, porque olha, a reforma tributária já começou assim. A gente agora já trabalhava de graça para o Estado, mas nós vamos ter que pagar. Ou seja, alguns contadores, olha que loucura, já estão repassando o custo que eles estão tendo para esses acessos de lançamento e entrega de informações fiscais para os clientes. Loucura total. Beleza, foi muito bom, né, Marcelo? A presença do Dr. Elson. Quero agradecer a tua presença. Foi uma conversa, assim, não sei se muito esclarecedora, mas nós colocamos na mesa as questões jurídicas que poderão vir com a reforma, né, que realmente temos que se preparar bastante. Sim. Vamos precisar muito dos advogados aí, nessa nova engendrada aí, que nos espera há pouco tempo, há pouquíssimo tempo, que já está aí batendo na porta, né? Então, quero agradecer a você, Elcio. Foi um prazer estar aqui, foi muito bom. Volte sempre e tamo junto. Imagina. Eu queria, Anderson, só para terminar, que você fizesse seus comentários finais, deixasse aí suas redes sociais, as dúvidas estão entrando para você. Perfeito, Marcelo. Primeiramente, Cosmo, Marcelo, Caterino, muito obrigado aí pela recepção. Me senti em casa aqui, o carinho, a generosidade, e espero poder retribuir isso em breve, fazendo um convite de vocês para conhecer a Interitax, a inteligência tributária. Nós já estamos aí há mais de 20 anos ajudando as empresas a descomplicar a carga tributária. Nossas redes sociais é @Interitax no Instagram, LinkedIn, tá? Meu Instagram pessoal é @ElvisonSantos, podem me seguir lá, tiver qualquer dúvida. A gente fica na Rua Coelho, Lisboa, no número 442, conjunto 122. Finalizar,
Aqui foi um tema que a gente abordou sobre a reforma tributária de forma mais geral, tá? Mas a gente pode combinar, e eu me coloco à disposição de vocês, para quando for regulamentado algumas normas que eu entendo de ser de extrema relevância, a gente fazer um podcast mais técnico, vamos ser mais específico aí, levando o cálculo efetivo dessa custo tributário. Então, eu já fica o convite e o compromisso. Perfeito, tá sempre também. Então, obrigado mais uma vez. Até a próxima, hein? Até mais. mais. Tchau, tchau.